Olá, muito boa tarde. Vamos chegando, pessoal. Hoje é o quarto dia aqui da Semana Mundial de Prevenção de Quedas e eu vou receber uma convidada mega, hiper especial. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Vou conversar com a Cíntia Freire, já entrou aqui. Todo mundo que está chegando, vai colocando aqui, clicando no aviãozinho para compartilhar com mais pessoas. Eu tentei marcar, né, as lives da semana em horários alternativos para que mais pessoas pudessem acompanhar e também para eu manter minha rotina aqui com a minha filha, que ela sai da escola 5h30, então alguns dias assim para eu não ocupar a noite, né? Mas sejam todas e todos muito bem-vindos. A Si já entrou, deixa eu aceitá-la. Mais um dia aqui na Semana Mundial de Prevenção de Quedas, para a gente falar sobre dispositivos auxiliares de marcha. Eles previnem quedas em idosos. Oi, Si, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, querida? Tudo e você? Prazer enorme sempre poder estar aqui com você, conversando um pouquinho, compartilhando um pouquinho da Que teoria, da delícia. prática. Que delícia te receber aqui, Si. E, bom, eu já falei o quanto eu te admiro, né? O quanto amo o seu trabalho, o quanto a gente teve um belo de um encontro online, né? Que virou uma amizade, na verdade. E eu fico muito feliz de poder te chamar de minha amiga, não só minha colega, né? De atuação. Então, sem mais delongas, né? Se eu acho que eu vou deixar esse espaço agora aqui para você se apresentar, falar sobre você. Ontem na live até lembrei que eu nem estou me apresentando, assim, então eu só me apresentando como uma fisioterapeuta curiosa que pesquisa sobre quedas. O espaço é todo seu, Sim, fica à vontade. Obrigada desde já por ter aceitado o meu convite. Lari, é um prazer enorme sempre poder, né, traçar essa caminhada com você, porque primeiro que o seu conteúdo é de primeiríssima qualidade. Eu admiro muito você, o seu trabalho. Então, eu me sinto honrada de poder estar aqui presente e também de contribuir um pouquinho, né, para o conhecimento das coisas que eu tenho maior profundidade, que é sobre marcha, que é sobre dispositivo, que é o que a gente vai conversar hoje, e outros assuntos afins. Então, meu nome é Cíntia, eu também sou uma entusiasta e um pouco teórica, pesquisadora, um pouco prática clínica. Eu danço sobre essas grandes áreas e hoje atuo mais presente na clínica, né? Desde sempre, nunca parei. E hoje o meu empenho maior, a minha energia maior é realmente construir um serviço de atendimento domiciliar ao idoso com esse olhar integral, com esse olhar humano, com esse olhar que realmente é especializado, né, na nossa grande área. Então, a gente sabe que atender idoso não é atender qualquer outra idade, ele envolve cuidados e conhecimentos que são muito específicos e hoje, né, entrando cada vez mais nessa área, eu entendo que é mais complexo e realmente mais demanda de nós profissionais, fisioterapeutas e da área de saúde para poder entender cada vez melhor sobre o assunto, né? Então, hoje eu sou empresária, além de fisioterapeuta, então além de atender domiciliar, hoje eu tenho uma empresa que é a Vitalidade, mas também sou professora da pós-graduação, mas também faço cursos de avaliação aqui em Belo Horizonte, que é onde eu atuo hoje. E em resumo, é isso, né? Sou uma grande apaixonada, assim, pela área da Geronto e o que eu puder fazer para ampliar esse conhecimento para outros profissionais e ajudar cuidadores, familiares, pessoas para poder manejar esse idoso cada vez melhor, com mais consciência, com mais conhecimento, para que o idoso tenha qualidade de vida, tenha acesso de qualidade. Eu vou fazer. Esse é o nosso Uhum. legado, né, Lari? Eu sei que o seu também, né? Com certeza, sim. Eu vou pedir só uma licencinha que eu desativei agora os comentários, como eu estou fazendo todos os dias, porque acho que fica melhor, assim, até para a gente não se distrair. O pessoal fica aqui, não desiste da live, não, vai curtindo, reagindo. É só por uma questão para não ficar o comentário aqui no seu rosto, né, durante a live. E aí eu abro no final para comentários, para dúvidas, enfim, a gente abre e a gente deixa
essas questões, né, de dúvidas e perguntas mais para o final, que eu acho que vai fluir melhor, né, o nosso bate-papo aqui. Obrigada por você ter se apresentado e é isso, né? O nosso objetivo maior sempre é esse, né? Se a gente cumprir com a nossa missão, que sempre foi, né? Nunca desistir da parte clínica, mas também continuar ajudando outros colegas, ensinando e Cintia é uma referência hoje em Geronto para gente, principalmente nos cursos presenciais aí em BH. Então, quem for da região, gruda nela. Acho que hoje em dia eu sei que tem muitas pessoas de outras regiões que viajam só para poder assistir os cursos da Cintia junto com a Amanda, né? Então, é muito importante. É bom a gente ter colegas assim, com experiência, com expertise, para a gente poder se apoiar, né? Se acolher e se ajudar. Eu tô com a Lari, cola aqui atrás. Oi, diga. só um parêntese, que eu não poderia deixar de falar do seu curso também. Não é babação de ovo, eu sou também consumidora dele, né? Então, o curso de prevenção de quedas, para mim, foi um divisor de águas, o MLV, porque ele realmente trouxe um entendimento sobre a instabilidade postural, sobre uma ótica que eu não tinha me aprofundado a tal nível. Uhum. Então, fazendo uma colaboração, porque eu sei que as pessoas às vezes não sabem, né, da profundidade que você entra, não apenas no entendimento da parte do balance, né, do idoso, do equilíbrio, mas também dos instrumentos, da forma como você aprofunda. Para mim, trouxe muitos benefícios, então eu indico, você sabe, eu tenho muitos alunos que eu te indico porque eu realmente confio na sua metodologia, na forma como você entende a geronto, entende a estabilidade postural e como a gente aprofunda. Então, eu agradeço, né, a oportunidade de ter acesso ao seu conteúdo, porque realmente é de muita qualidade. Eu que agradeço, Cíntia, eu que agradeço. Eu não canso de falar. A Cis já confiava em mim antes de me conhecer realmente, assim, já me indicava. Eu falava, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Mas foi através, né, de uma indicação sua que a gente começou a se conhecer realmente. Que eu falei, poxa, Cíntia, aí eu comecei, né? Eu acompanhava, acho que de longe o seu trabalho, e comecei a acompanhar de mais perto, e foi aí que a gente começou essa amizade tão gostosa, né? E essas trocas tão importantes. Quando eu coloquei lá as caixinhas, né, Cíntia, pra mim, assim, se eu pudesse convidar todo mês pra gente estar aqui batendo esse papo e ajudando todo mundo, eu tava convidando. Mas quando eu coloquei aquela caixinha para pensar, né, na semana de prevenção de quedas e tudo mais, e daí veio de novo, né, a indicação do seu nome, eu falei, poxa, e na verdade estavam querendo até que a gente fizesse alguma live sobre mate de novo, né? Especificamente sobre biomecânica, enfim. E aí, quando a gente foi conversar, te mandei o WhatsApp, daí você trouxe essa questão dos dispositivos, eu fiquei muito feliz, porque é um assunto que ainda gera muita dúvida entre os colegas. Né? Então a gente colocou o tema lá de os dispositivos auxiliares de marcha, eles previnem quedas, né? Eu tô com a colinha aqui atrás só pra gente não se perder no roteiro, mas eles são vilões ou eles são mocinhos, né? Assim trouxe como sugestão pra gente falar na prevenção de quedas. Então acho que seria legal a gente começar já discutindo sobre isso, né? Para esclarecer para quem estiver aqui acompanhando se existe uma resposta, né? Eles são vilões, são mocinhos? O que eles são dentro dessa prevenção? E acredito que não só fisioterapeutas vão aproveitar bem essa live, mas se tiver por acaso algum usuário do sistema, algum familiar, também pode acompanhar e aproveitar bastante o que a gente vai discutir aqui hoje, né? Perfeito, Lari, eu também concordo. É uma demanda, é uma dor da família, dos cuidadores, Uhum. né? Se prescreve ou não prescreve, se vai ser um fator de risco ou não vai ser, se está muito precoce ou se já tem que prescrever. E a verdade é que não tem uma resposta certa, né? Nem se Uhum. é vilão e nem se é mocinho, a verdade é que não existe uma resposta que é direta, né? Que é Uhum. bate e pronto, né? A verdade é que depende. Não tem uma resposta única para essa pergunta, né? Depende de diversos fatores, né? E a gente vai conversar muito sobre todos ou cada um Sim. desses fatores aqui hoje, né? Toda vez que a gente contextualiza quem é esse indivíduo, a gente consegue entender melhor, né?
todas essas questões. O que dá para a gente já falar assim de cara é que quando esses familiares ou esses cuidadores ou o próprio paciente se autoprescreve esses dispositivos, a gente já pode imaginar que pode ser um vilão, na verdade, né? Esse dispositivo. Então a gente tem que sempre ficar em alerta e ser um disseminador de conhecimento, né? Dentro dos nossos do nosso meio, né? Onde a gente está inserido, né? Uhum. E aí, se quando que a gente prescreve de fato, né, um dispositivo? Porque a história que a gente mais ouve dos nossos pacientes é que eles começaram a sofrer alguns desequilíbrios, e aí de repente um vizinho, um parente chegou e falou: Nossa, é importante você usar uma bengala. Ou eu tenho uma bengala aqui que foi da minha mãe, foi do meu irmão, foi, sei lá, de algum conhecido, tá encostada, pega para você, acho que você vai se beneficiar dela. Ou mesmo, às vezes, ele vai em consulta médica e o próprio médico fala: Olha, compre uma bengala, né? Compre um andador, sei lá, e joga isso no ar. E aí, esse indivíduo nem sabe, né, o que fazer com isso, mas ele vai lá, compra e começa a usar do jeito que ele acha que é importante. Então, quais são os momentos, né, de a gente prescrever? E acho que daria até para a gente reforçar quem é o profissional indicado para prescrever mesmo esses dispositivos, né? Lara, eu vejo dois cenários mais comuns, assim, Uhum. esse que é que alguém prescreve ou a pessoa tem uma coleção de bengalas na porta, né? Eu estava vendo isso em alguns filmes, isso é comum. Idosos que É. trouxe de diversos lugares várias bengalas, eu vou começar a usar, assim, de uma maneira bem aleatória, porque um amigo indicou, alguém realmente indicou. Mas também existe o outro lado, que é o preconceito, né? De, nossa, então usar uma bengala quer dizer que eu estou incapacitado, ter um dispositivo Uhum. quer dizer que eu estou em declínio. Então, esses dois grandes cenários, assim, meio que opostos, né? Extremos, são os dois Uhum. negativos, né? E o caminho do meio é exatamente esse, ter a indicação correta quando Uhum. realmente existe um benefício maior que um malefício, que é o que vai distinguir realmente se é vilão ou se é um mocinho. Quando ela é Uhum. bem pensada, bem prescrita e sobre todos os ajustes que a gente preconiza hoje, né? E aí você perguntou então quando prescrever. Hoje na literatura o que a gente tem algumas indicações que são mais comuns, que uma delas é o déficit de equilíbrio, né? Uma Uhum. delas, né? Mas também em casos de dor, de pós-cirúrgico, de fraquezas importantes, de instabilidades em alguma direção, né? Então, por exemplo, a pessoa caminha e tem uma inclinação para um lado que é sempre aquele lado que é frequente, que pode favorecer uma queda, dores articulares, dor no joelho, dor no quadril, no tornozelo, Uhum. e, de alguma forma, o que a gente quer é que o indivíduo caminhe melhor, né? A nossa grande Sim. função é que ele tenha mais funcionalidade, que ele tenha mais facilidade para deambular, para percorrer sobre o seu espaço dentro e fora de casa de uma maneira mais segura. Uhum. Então, esse é o nosso grande objetivo. E dentro dessas indicações, a gente vai realmente colocar numa balança, né? Custo-benefício. A Uhum. inserção desse dispositivo, ele traz mais benefícios ou ele traz mais malefícios? No sentido de, será que realmente ele cumpre a função pelo qual Uhum. ele veio oferecer, né? Então, se, por exemplo, para um déficit de equilíbrio, que é o nosso principal tema aqui, será que uma bengala realmente ajuda a uma melhora da Uhum. estabilidade? Aí são vários os cenários, né, Lari? Sim. Pensar onde, né? Será que essa casa comporta esse dispositivo? Será que esse paciente comporta esse dispositivo, Uhum. né? Será que ele tem capacidade de cognitiva, estrutural, Uhum. força nos braços? Será que ele tem capacidade mesmo de ser treinado? Porque acaba que é um novo, Sim. é um padrão novo, né? É um objeto Uhum. novo que está sendo inserido. Será que ele é capaz de absorver essa demanda nova? Porque a gente sabe que com o envelhecimento existe esse declínio, né, dessa capacidade de percepção, de adaptação. Então, isso tudo a gente tem que colocar nessa balança, nessa grande balança, Sim. né, se vale realmente a pena ou não inserir esse dispositivo. E na sua prática, Lari, como é que você vê assim essa questão da prescrição para cada situação? Ah, isso acho que é muito de tudo que você falou aqui, né? É,
eu encontro, né, muitos pacientes que a gente consegue de fato inserir um dispositivo, que a gente consegue explicar qual que é essa necessidade, pacientes que têm alterações de equilíbrio importante, não só alguma queixa ali de dor ou uma questão em quadril, em joelho, mas que realmente se beneficiaria da bengala por essa questão, né? Não só de alívio de carga, mas por uma questão de equilíbrio. Tem pacientes que entendem, compreendem e eu consigo adaptar, mas tem muitos pacientes que, é o que você pontuou, eles têm uma certa resistência por conta de não ser aceito, entre aspas, na sociedade, né? Ou de ser isso uma visão de incapacidade mesmo. Ah, então estou ficando velho de fato, né? Então, muitos trazem isso, ou estou ficando incapaz de andar sozinho. Tem alguns pacientes, eu já vivi isso com uma paciente de quase 100 anos, ela tinha 95, acho que era, eu sei que eu acho que atendi até 96 anos. Ela. E era uma questão para ela que deambular com o andador, ela não deambulava. Então, para ela, eu não ando mais. Não ando. Então, era uma questão, assim, ela nunca deixou de usar, porque realmente se ela não usasse o andador, ela não ia conseguir deambular, mas para ela era não andar. Então, esse estigma de que o dispositivo, ele é pejorativo, né? De que o dispositivo, ele não está ali para ajudar, mas para eles, para muitos deles, né, é uma questão complexa. É o que você falou, não existe certo e errado, não existe vilão ou mocinho, tudo depende da situação, mas nós, enquanto profissionais da nossa prática, acho que vale a pena a gente educar, né? Ensinar o que o dispositivo ele traria de benefício e tentar desmistificar essa questão desses estigmas mesmo, né? Dessas questões pejorativas, dessas questões da sociedade. O meu avô mesmo, alguns anos até antes de ele falecer no passado, ele teve uma tentativa de assalto e ele levou um tiro no terço médio da coxa dele, né? Do fêmur. E ele precisou, ele ficou com uma discrepância importante ali de membros, ele precisava usar a bengala. Mas para ele, um senhor ativo que dirigia para cima e para baixo, fazia um monte de trabalho, né, para a igreja, ter que usar a bengala e subir na frente de uma comunidade inteira, né, num púlpito de uma igreja com bengala, era o fim para ele. Então, ele, os últimos anos, assim, de vida tal, ele não usava nenhum dispositivo, mesmo precisando, né? Então, é uma questão de conversar. E muitas vezes os pacientes não vão aceitar. E aí, aquilo que eu tenho falado em todas as lives aí, eu quero ver qual é a sua opinião também sobre isso, mas acredito que seja parecida, de a gente dividir a responsabilidade com o paciente. Então, deixá-lo fazer parte desse processo também e a gente explicar, né, quais são os riscos de ele não utilizar um dispositivo, sendo que ele tem indicação, quais os benefícios que esse dispositivo vai trazer para ele e deixá-lo participar desse processo. Né? Então, basicamente, assim, na minha prática, é isso que eu tenho visto. A gente tem os dois lados da moeda, né? Se você me ouve, acho que deu uma travada aqui. O pessoal tá me ouvindo? Ou a live caiu? A Cíntia caiu. Gente, eu ativei comentários aqui de tudo que a gente falou agora no início. Eu vou esperar assim entrar de novo, que acho que teve algum. Isso, Márcia, caiu, mas vocês continuam me ouvindo aqui, né? Vou só esperar assim entrar de novo, deve ter acontecido algum probleminha lá. De tudo que a gente conversou, né, até esse presente momento, vocês têm alguma dúvida, querem fazer algum comentário? Como que é a prática de vocês em relação a isso também? Sobre essas questões relacionadas a prescrever o dispositivo, né? É uma linha muito tênue ali entre o que a gente fala, entre o que existe indicação e entre o que o paciente vai de fato atender ao que a gente recomendou para ele, né? E aí, gente, vocês têm algum comentário para fazer sobre esse assunto? Eu vou, enquanto isso, chamar a Cintia aqui de novo. Oi, Lu.
É, a Cintia caiu, mas voltou. Oi, Si. Tá me vendo? Eu tô te vendo e te Tá me ouvindo escutando bem? perfeitamente. Tô. É, realmente a internet deu uma bugada, mas voltou aqui. Fica tranquila. Nesse mundo a gente está tão acostumada já agora, né? Desde que a pandemia começou, a gente está acostumada com as internets, né? Ficando instáveis e, enfim, Ai, que conexões. bom. E o próprio Que bom. Instagram às vezes fica meio. Na segunda-feira eu fui começar a live e ele tava todo preto, assim, pra. A Daisy toda vez que entrava, ficava tudo preto, eu não ouvia nada. Enfim, a gente tentou 3 vezes, até que a gente cancelou a live e começou tudo de novo, mas tá tudo bem. Ó, até pra gente fazer o gancho do que a gente tava falando, deixa eu ver, eu ativei de novo os comentários só pra saber se todo mundo tinha caído, ou se de repente eu que caí e eu não tinha visto. A Carla tá comentando aqui, ó, eu acho mais difícil não é o paciente aceitar, e sim o familiar, mesmo explicando benefícios. Perfeito, Carla, isso acontece, né? Em muitos momentos também. Então, depende muito. Eu já tive pacientes com muita resistência, já tive familiares também. É, a gente tem aquele caso clássico dos pacientes que levam bengala para passear, né? A minha avó é uma delas. Antes de ela ter a complicação da Guillain-Barré, ela levava a bengala para passear. Agora, faz um tempo que eu não vou lá, depois de tudo que aconteceu com a Lara, mas meu pai falou que ela já está levando o andador para passear também. Olá, e para complementar essa questão aí de Diga. familiar, de paciente, realmente a gente tem de tudo. Não existe um padrão, né? Onde a família é resistente ou o paciente é resistente, a gente encontra de Uhum. todos os perfis. É, acima de tudo, né, de onde vier a resistência, porque às vezes a resistência vem até do fisioterapeuta que fica, ah, mas eu não vou Sim, prescrever porque eu vou conseguir fazer ele ficar sim, sem bengala. perfeito. Então tem de todos os lados. É que a gente entenda o real porquê, o real para quê, né, que faz muito Aham, parte desse processo de educação, mas não apenas do processo de educação, de pós e contras e de todos os benefícios que aquele dispositivo pode oferecer, como também é o que, quando eu saí da live, você estava falando, é dividir as responsabilidades e uhum, assumir a parte do seu posicionamento com firmeza sobre aquela prescrição e respeitar e oferecer a ele total consciência e responsabilidade sobre a sua própria decisão, né? uhum, Então a gente tem uma capacidade de atuação até um nível. E o outro nível que parte dali para frente é a parte da responsabilidade do perfeito. paciente ou da família, dependendo do estado cognitivo daquele paciente, Uhum, né? Mas longe seria até né, uma vaidade a gente acreditar que nós somos os responsáveis completos sobre a uhum, saúde do idoso ou da prescrição, dos benefícios e até sim, de uma possível queda. A gente sabe que isso é multifatorial, depende de uhum, tantas coisas, então realmente é dividir as responsabilidades, os pós e contras, e todos assumindo juntos a responsabilidade das decisões que precisam ser tomadas. Não apenas em relação ao dispositivo, mas a todas elas. Qual é o tratamento, qual caminho a se tomar, uhum, o prognóstico. Então, isso tudo tem que ser muito conversado. Eu vejo isso feito muito pouco com os sim, familiares, sabe? sim, Desde, olha, na minha avaliação, eu entendo isso, e aí entendo que o prognóstico é esse. Não é deixado às claras, de uma maneira tão transparente, essa nossa forma de atuação, objetivos e uhum, prescrições, né? perfeito, sim. Nossa, quando você pontuou ali sobre as resistências do próprio profissional, isso acontece muito, né? O profissional pegar toda a responsabilidade para si e ficar vendo claramente que o paciente tem uma indicação, que você sabe o que você precisa indicar para ele, mas por medo, muitas vezes, você não quer. O paciente pode ter um medo também de ficar dependente desse dispositivo, e aí você também fica com medo de que você não está dando o seu melhor como fisioterapeuta, porque depende só de mim, né? O equilíbrio dele fica bom e ele continua caindo e você não dá uma solução de segurança para ele, né? Então, Exatamente. a gente precisa pensar em todas essas questões, né? E tudo bem a gente prescrever um dispositivo, isso também precisa ficar de uma forma leve pra gente, né? Você não é É. menos fisioterapeuta, pelo contrário, você até é uma fisioterapeuta ainda melhor se você percebe a real indicação que o seu paciente tem e você faz isso por ele.
né? Diferente de você perceber que existe uma indicação e você não faz por orgulho, muitas vezes, né? Por medo, por receio e por aí vai. Então, esse ponto é muito importante de a gente comentar. E aí a gente estava conversando, né, se, até pensando no que a gente ia conversar, no roteiro e tudo mais, a gente tem dois principais dispositivos que todo mundo conhece, né, bengala e andador. Basicamente é isso. Então, no geral, a gente acaba prescrevendo bastante, né, bengala e andador. Aí depois você me fala, assim, da sua prática, se tem algum outro dispositivo que você costuma trabalhar mais. E aí a gente tem tipos, né, de dispositivos, né, esses dois principais que são que a gente acaba vendo mais. E aí acho que é legal a gente comentar um pouquinho sobre esses tipos diferentes, porque o que vai ser melhor para o nosso paciente vai depender do contexto, né? Vai depender, a resposta depende, não tem como a gente falar, não, é melhor o andador fixo, melhor o andador de rodinha, melhor o andador é, esqueci o articulado, eu ia falar flexível, olha a palavra que veio aqui na minha cabeça. O articulado, enfim. Mas eu acho que depois a gente pode dar exemplos do que seria interessante ou não, de algumas alterações que acontecem, mas é isso, né? Quais os principais, o que você acaba prescrevendo mais na prática, e tudo vai depender do contexto, né? Então, Lari, eu não tenho um dispositivo que eu prescrevo mais entre bengala e Aham. andador. Realmente vai depender de cada situação, de cada Uhum. contexto e de cada condição clínica mesmo, né? Geral e específica. Perfeito. Uhum. Mas tem um teste muito simples que eu sempre convido a família ou a fazer ou aos próprios fisioterapeutas também a fazer, para escolher entre bengala e andador. Então, tem até um algoritmo, isso é descrito na literatura, que é o seguinte: o paciente precisa de dois apoios para deambular, ou seja, ele Uhum. usa as duas mãos para poder ser auxiliado durante a deambulação. Teoricamente, o mais indicado seria o uso de um andador, né? Porque o Uhum. andador tem esses dois apoios. Ou não, vamos supor que o paciente precisa só de um apoio, ou na frente ou na lateral. Ele é capaz de deambular apenas com um apoio. Então, a Uhum. gente tem uma tendência a acreditar que talvez uma bengala seja o dispositivo mais indicado. Bom, e Uhum. dentro desses dois universos, a gente tem algumas indicações, né? Alguns tipos de indicações. Então, dentre elas, a que eu mais costumo prescrever é aquela tradicional de alumínio, porque ela Uhum. tem ajustes e a empunhadeira dela é mais retinha, Uhum. apesar de acreditar e também reconhecer que a literatura indica que aquela que tem um recuo, que é em formato de Aham. Y, ela traz um pouco mais de estabilidade. A questão é que ela é mais difícil de encontrar no mercado para Sim. comprar e ela costuma ser também um pouquinho mais pesada. Então, Uhum. a tradicional, se ela der E mais conta do caro um pouquinho recado, também, né, pro paciente. exato. Então, se é aquela tradicional, o que eu falo é o seguinte: é importante que ela seja fácil de carregar, ou seja, tem que ser uma bengala mais leve, porque as de madeira, por Uhum. exemplo, são bengalas muito pesadas, acaba custando muito mais do ponto de vista energético do que sendo um Sim. benefício para o idoso. E ao Uhum. mesmo tempo, as de alumínio, que eu vejo hoje que tem umas coloridas lindas, de cobre, que dá para fazer a estética ficar mais harmoniosa, elas são ajustáveis. Sim. Então, isso é muito melhor, porque o fato dela ser ajustável faz com que o sucesso da prescrição seja maior, né, do que as de madeira, por Uhum. exemplo, que são Que você depende é, da serra, né? Enfim. isso, então a gente tem que fazer de tudo para que isso dê certo. Então, dentre as bengalas, né, costuma ser mais esse. E entre os andadores, aí realmente vai depender, não tem nenhuma condição que é mais Uhum. indicada do que a outra. Então, costuma que um paciente que precisa de um suporte, de um condicionamento cardiorrespiratório, não tem déficit de estabilidade postural, de equilíbrio. Eu, vou. O áudio tá falhando, sim. Não tô te ouvindo. Vocês ouvem Voltamos. assim? Ah, voltamos, voltamos. Ótimo.
O meu telefone Diga, tocou. vai lá. Ah, fica tranquila. Eu vi que você continuou falando e daí eu não tava ouvindo nada. Eu falei, será que ficou mudo só aqui? Fica tranquila. Mas a gente estava falando sobre os andadores, né? Os tipos de Isso, andadores. aí você estava comentando sobre a questão se é um paciente que ele precisa ele não tem um aporte tão bom cardiorrespiratório, e se ele não tem nenhum tipo de déficit de equilíbrio, A gente aí costuma você, usar mais os de 4 rodinhas, porque ele oferece isso, mais mobilidade, porém não oferece tanta estabilidade do ponto de vista de equilíbrio. Ele, né, tem uma uhum, fluidez maior da marcha. E aí, um ponto antes desse seria um dos dois pontos fixos de 2 rodinhas e uhum, fica em um caminho do meio das 4 rodas para o que realmente é fixo, com as 4 ponteiras de borracha, né? Que aí é o dispositivo que oferece mais estabilidade de todos. É uhum, comum que os pacientes pós-operatórios ou com dor, que precisa de uma descarga maior de peso sobre o andador, que a gente prescreva esses andadores que são fixos, na verdade, com uhum, 4 ponteiras de plástico, né? Sendo ele uhum, fixo ou articulado. Aí vai uhum. depender realmente da condição desse paciente, porque o articulado também envolve um aprendizado maior Isso, ele é e mais oferece. difícil cognitivamente, né, falando pra... Exato. E ele também oferece menos estabilidade do ponto de vista de Sim, equilíbrio. sim, Então, se a aham, gente está pensando aqui em prevenção de queda, e se a gente está pensando no melhor dispositivo dentre os andadores que oferece mais estabilidade, a gente poderia ter uma tendência a optar pelo de 4 pontas de borracha, fixo, né? sim, Mas, claro, vai depender de cada situação, e se o paciente tem uma mobilidade boa e uma estabilidade postural moderada, por que não um que tem rodinha que ofereça mais mobilidade? Ou seja, isso realmente tem que ser estudado em cada caso e muitas vezes testado, né, Lari? sim, Porque às vezes a gente não tem essa resposta. Eu já uhum, pedi ao familiar para poder falar assim, ó, vamos alugar os dois? Vamos testar? sim, eu Porque também, não tem uma resposta certa. Às vezes o paciente a gente uhum, acredita que ele não vai adaptar e ele adapta super bem a um tipo. sim, E sim, mesmo os pacientes dementes, né, que a gente sim. acredita que vai ter uma dificuldade grande para aprender. Eu já me surpreendi diversas vezes com paciente com Alzheimer, assim, não no estado avançado, né, que ainda tem uma função de Uhum. deambular, mas que não tem uma capacidade cognitiva já bem já alterada e que deram E super consegue se bem. adaptar, né? Exatamente. Então a É, gente tem que testar muitas vezes, né? eu fiquei pensando muito no que você tinha falado da questão de nós profissionais, né? Prestarmos atenção ou ficarmos resistentes ao indicar. Eu vejo muita resistência de colegas para indicar o andador de rodinha. Tem muita gente que morre de medo de indicar o andador de rodinha, seja o paciente qual for. Então é bem isso que você pontuou, né? A gente precisa saber qual é a indicação, qual é o objetivo pelo qual a gente precisa indicar aquele dispositivo e testar. É bem isso, eu já testei também, já cheguei a testar vários dispositivos com um paciente meu. Aquela outra questão dos familiares, eu tenho uma paciente de 91 anos com doença de Parkinson e a filha, e ela sempre usou bengala, enfim, mas ela não usa, há muitos anos que ela não usa a bengala do jeito certo, então nunca deu muito certo a bengala porque ela não usa do jeito certo. E aí ela usava só para sair, mas ela tem real indicação de usar em casa, e eu sempre treinando, pedindo para usar em casa e ela não querendo. E a filha falou: não, mas minha mãe acho que vai se beneficiar do andador. E eu falei, olha, mas o andador só se for o de rodinha, porque para ela eu via realmente a indicação do de rodinha, já num estadiamento assim mais avançado, sabe, da doença de Parkinson, enfim. Então eu ficava só imaginando ela com o andador, toda vez que ela precisar levantar o andador, né, para poder dar esse passo do andador à frente, ela desequilibrando para trás. Eu já via isso, né, claramente na minha cabeça. E eu falei para a filha. E eu imaginava que ela teria muita dificuldade de articular o andador, né? Eu falei, mas tudo bem, eu trago. E na época eu estava com o andador da minha avó já encostado em casa, que ela não estava usando, e a gente testa, e depois a gente pode alugar, né? O de rodinha, enfim. E aí a gente fez isso, né? E aí eu mostrei para a filha o quanto, e até deixei o andador um final de semana lá, expliquei como tinha que usar para ela tentar se habituar. Elas não gostaram, né? A filha viu o quanto que estava deixando a mãe mais em risco, nesse caso o dispositivo sendo um vilão, né? Para pro equilíbrio dela, né? Era um risco de queda.
deixou a marcha dela mais lenta. Então, pensa, uma paciente com doença de Parkinson, para uma marcha ficar ainda mais lenta, ela tem mais instabilidade. Então, eu indiquei para ela realmente a gente testar o de rodinha. E aí ela não quis, porque o apartamento é pequeno, porque isso eu falei, mas tem aqueles que não tem 4 rodinhas, tem o que tem 3. Ele dá menos de estabilidade, vamos dizer assim, mas pelo menos para lugares menores ele é mais interessante. Mas aí eu enfrentei a resistência realmente da família nisso. Mas resumindo tudo que eu pontuei aqui dos exemplos, é exatamente essa questão. Então, o paciente, qual que é a instabilidade que ele tem, né? Não é só a gente pensar se ele tem a estabilidade ou não, mas que tipo de instabilidade? Ele tende a desequilibrar mais, né? Para qual direção? Então, nesse caso, que ela sempre desequilibrou mais posteriormente, um andador fixo realmente não seria uma indicação para ela. Então, a gente tem que pensar nesse sentido. Eu não acharia, pela instabilidade, o andador de rodinha não é a minha primeira opção, mas pela instabilidade que ela tem e as outras opções de andador, talvez o de rodinha seria mais interessante. Então, é bem o que você falou, a gente também não tem resposta certa. A gente imagina e a gente pode se surpreender. Então, poderia ser que eu levasse o andador e não constatasse o que eu imaginei. E aí eu poderia ficar super surpreendida, né? E ver que ela super se adaptou, o que não aconteceu no caso dela. Mas a gente precisa testar. Acho que esse é um recado importante, né, pra Olá, gente ó. também. Então, tem também, só para complementar isso que você está falando, uma coisa que é muito importante é que mesmo um andador ou uma bengala bem prescrita, bem ajustada na altura, Uhum. né? Que a gente fala da bengala na altura do Isso. trocânter, aqui é aquele ossinho lateral do quadril, com o cotovelo fletido entre 20 e 30 graus. É importante que o cotovelo fique um pouquinho dobrado. Uhum. E mesmo que ela tenha todos os critérios de já adequados, já adaptados, ainda assim é importante que o familiar e o cuidador faça a assistência desse idoso por um Sim, tempo, até sim. que a gente realmente garanta que ele aprendeu, que ele está seguro. Então eu vejo nesse caso dos familiares uma resistência grande, porque quando o idoso começa a ganhar muita mobilidade, ele também aumenta o nível de assistência. Então é Sim. como se fosse assim, o papai não levantava, agora ele anda para todo quanto é lado e eu tenho que ficar atrás dele. Ou seja, a demanda para o familiar ou para o cuidador é aumentada quando ele aumenta a sua mobilidade. E é muito importante, até para a segurança, que o familiar esteja do lado, para que, né, a gente garanta um pouco dessa Segurança, adaptação, né? desse É. sucesso, né, que é um dos fatores, de ser sucesso a não ser, Uhum. como dependem de vários fatores, esse é um outro fator, que é dessa manutenção de assistência mesmo, né? Esse Uhum. acompanhamento do idoso, não só, né, Lari, para o dispositivo em si, mas para qualquer coisa nova que é Sim. inserida e que pode, de alguma forma, mudar um pouco o modo operandi ali daquele idoso, Uhum. né? É muito importante. Quando ele muda de casa, quando ele muda para um ambiente onde tinha degrau e passa a não ter degrau, ao contrário, ou degraus de níveis diferentes, né? De texturas diferentes, Uhum. iluminação diferente, tudo isso pode favorecer ou não o sucesso da adaptação com a prescrição desse dispositivo. E olha que a gente nem entrou aqui sobre essa abordagem de como Sim. subir escada, descer escada, degrau, presença, né, de terrenos irregulares. Isso é uma grande atenção que deve se abrir Uhum. quando pensamos em prescrição de dispositivos e quando pensamos em quedas, porque isso Sim. pode simplesmente vulnerabilizar o idoso um buraco na casa, né? Um Com buraco certeza. no piso, ou Uhum. um desnível, né, de algum porcelanato no próprio piso. Então, isso tudo precisa ser pensado, planejado e triado antes de Uhum. escolher o dispositivo. Então, só um exemplo, né, sobre isso que eu estou falando. Se é um paciente com uma bengala de 4 pontos, se for um terreno muito irregular, por exemplo, onde os 4 pontos não vão chegar no solo ao mesmo tempo, se o paciente mora numa casa grande, que tem um terreiro grande, tem várias situações de buracos ou de Uhum. degrau, isso precisa ser chamado a atenção para que ou ele não vá nesse lugar que favorece ao risco, porque a bengala não vai chegar ao mesmo tempo, isso pode Uhum. favorecer uma queda, né, uma instabilidade,
ou quando ele estiver nesses ambientes de risco, seja acompanhado por alguém, por um familiar ou pelo cuidador. Perfeito, sim. Foi legal você pontuar da bengala de 4 pontos, porque ela realmente é uma que eu não curto, né? Entre a bengala e entre o andador, se realmente esse paciente precisa de mais estabilidade, eu acabo indicando mais o andador. Mas eu já tive pacientes que me surpreenderam e se adaptaram muito bem com a bengala de 4 pontos. Ela não Uhum. é a minha primeira escolha, por exemplo, né? E por incrível que pareça, quando você estava falando da sua paciente com alteração cognitiva, a minha também tinha. E ela já estava muito bem adaptada a essa bengala de 4 pontos. Então, acabou que até ela conseguir manter a funcionalidade dela e a marcha, até onde ela manteve, ela continuou com a bengala de 4 pontos, mas ela tem muitas especificidades, né, nessa questão de ter que apoiar os 4 pezinhos dela ali ao mesmo tempo no chão. E a gente vê, às vezes, aquela utilização errada de apoiando atrás e apoiando na frente, né? Então, ela Ou um só vai ponto ter o... só, né? Isso! Ela usa só um dos pés ali, tá ótimo. Então, isso é importante também. Então, a gente chegar numa casa onde o paciente ele tá usando só, né? De repente ele comprou, tinha lá uma encostada de 4 pontos, você vê que ele tá pondo só um ponto, então será que ele precisa daquele, né? Da bengala de 4 pontos em si? E essa questão que você, quando você falou, né, de o que a gente vai escolher entre bengala e andador, de a gente ver se o paciente precisa de apoio ou não, isso é muito fácil de a gente testar, né? Quando a gente chega num paciente novo e os familiares falam, né, que o cuidador fala, né, que ele tem que apoiar esse indivíduo de um lado e mesmo assim o indivíduo vai apoiando na parede do outro lado, isso já mostra pra gente as necessidades, né, desse indivíduo. Então, acho que são pontos pra gente Ô, Lari, deixar claro. ainda sobre a de 4 pontos, que eu também acho que ela é muito pouco pensada e prescrita, eu também já tive pacientes que adaptaram melhor a ela. Então, se Uhum, você pensa, se a gente pensar numa casa onde o terreno é todo regular, onde não tem grandes uhum, obstáculos, ela oferece um pouquinho mais de estabilidade do que uhum, a de um ponto só. E o uhum. outro benefício dela é que ele pode deixar a bengala em pé em qualquer contexto. Ou Perfeito. ela cai muito pouco porque ela fica em pé sozinha. Então, isso também tem que ser pensado, até isso. Então, são É, muitas especificações para a gente realmente pensar definitivamente e pensar nisso também, né? Eu falei sim, definitivamente, já me acendeu uma outra luz. é, Pode ter uma evolução do quadro, onde talvez precise mudar ou não a prescrição desse uhum, dispositivo. Então, é importante a gente pensar que o monitoramento desse dispositivo ele tem que ser constante. A sim. reavaliação da necessidade ou não e de qual é o melhor, tem que ser feito de tempos em tempos, porque ela não Sim, é definitiva, né? perfeito. Nossa, essa questão que você trouxe, né, da bengala de 4 pontos ficar em pé, eu até me esqueci desse detalhe, porque as bengalas simples, né, de um ponto só, elas costumam cair muito. Então, tem alguns pacientes que enfrentam dificuldade para onde eu vou deixar, porque ela sempre está caindo. Só que daí eles acabam deixando meio longe, porque tem que apanhar em algum lugar, aí ele É, fica vulnerável nesse momento de levantar e ter que ir até a bengala. Ou ele vai apoiar para fazer alguma coisa, e aí simplesmente a bengala cai e aí ele precisa ir pegar ao essa bengala chão. no chão. É. E aí, né? Então isso a gente tem que pensar. Por isso que tem muitas delas que tem aquela alcinha, né? Que é justamente para quando o paciente precisar fazer algo que ele, enfim, está apoiado em algum lugar, ele deixar essa alcinha encaixada para que ela não caia se ele precisar pegar algo, enfim. E ele, se ele tiver essa estabilidade para isso. Mas quando ele vai sentar, não tem muito o que fazer. Ele não vai ficar com a bengala presa aqui na alça, no punho dele, enquanto ele está fazendo qualquer coisa sentado, né? Ô, Lari, Diga. há um ano e meio, mais ou menos, eu recebi de uma indústria uma bengala lá em casa para eu testar. Ela era uma novidade no mercado, sabe? E eu achei Uhum, muito interessante, porque além dela ser toda dobrável, né, que é uma inovação, e cabe numa caixinha, numa sacolinha que ele pode abrir e ela monta automaticamente, ele abre, ela uhum, rapidamente estrutura, né? Ela fica toda montada de repente. Ela encaixa, né? E além uhum, disso, ela não é nem 4 pontos e nem um ponto. Ela é um círculozinho um pouco menor que uma palma da mão, que é de uhum, borracha.
E a Aham. ponteira dela articula, o que eu achei muito interessante, porque a de 4 pontos tem esse porém. O fato dela não ser articulada, eles apoiam as de trás, depois as da frente. E como Uhum. essa articula, quando apoia um, ela já apoia a ventosa toda no chão. Então, eu Legal. achei Uhum. esse modelo, que é uma inovação interessante, é nova no mercado. E falando já em inovação, tem umas outras Uhum. possibilidades, que é o fato de ter já lanterna na bengala, de ter Sim. alarme na bengala, que também Uhum. são opções mais tecnológicas e, obviamente, mais caras, que podem ser interessantes para o idoso, né? Se ele cair, ele Sim. aciona um alarme para chamar a família, etc. Ou ele tem como iluminar para acordar à noite, por exemplo, o chão para poder ir ao banheiro. Então, são coisas interessantes que estão sendo lançadas aí no mercado, né? Para trazer Perfeitamente. mais tecnologia para nossa prática, né? Ainda Uhum. pouco divulgadas. Sim. Você sabe que quando eu dei a aula extra lá no MLV sobre os dispositivos, eu achei até uma que vira banco, assim, bengala que vira um banquinho para você dar uma descansada, né? Acho que é legal até comentar sobre isso, porque a gente tem as de rodinhas que tem esse banco, então isso também é importante de a gente observar e verificar com o nosso paciente também, porque será que ele vai ser capaz de frear, certo, né, esse dispositivo para poder sentar, ou na hora que ele for tentar sentar para dar essa descansada, ele também pode sofrer uma queda. E uma outra questão interessante é que aquele outro, tem vários andadores desses de rodinha que vem com aquele, é como se fosse uma bolsa, né, embutida para carregar objetos, então o quanto que o paciente vai levar a vida ali dentro ou não, isso também é complicado, né? Dentro de uma das ILPIs que eu fiz minha pesquisa de doutorado, tinha uma senhorinha que ela carregava para cima e para baixo da ILPI a vida dentro. E aí tinha uns lugares de rampa e ela ia empurrando o carrinho com aquele cesto super cheio, assim, da vida dela, sabe? Então, o dispositivo ele estava ajudando, mas ao mesmo tempo ele também estava sendo uma barreira importante ali para ela. Então, vale a pena a gente verificar todas essas questões, né? Sim. Eu ativei aqui os comentários de novo, que a gente está caminhando para o finalzinho já, né? Os minutos finais. Então, se você quiser acrescentar alguma coisa, se acho que do que a gente se propôs a falar, acho que era tudo isso, né? É, mas acho que assim, a mensagem principal dessa live é avaliar os contextos, né? Avaliar o contexto do paciente, seja a queixa funcional dele, seja a estabilidade postural, seja o risco de queda, seja o ambiente, como a Si pontuou, para a gente poder entender qual que é a necessidade dele e a gente não ter receio de não ter uma resposta pronta, mas de a gente trabalhar como um investigador mesmo, né? Um detetive ali do nosso paciente e propor soluções e testar essas soluções, né? Sem que seja algo muito fixo, enfim. É isso, Lari. Eu concordo com você, não apenas na prescrição dos dispositivos, como nas outras necessidades e demandas do idoso também. E, acima de tudo, a gente escutar o nosso paciente, entender, se conectar com o nosso paciente, né? Entender se ele realmente quer, se é o que ele deseja, se ele está feliz, né? Uhum, Naquele contexto pelo qual a gente propõe, porque às vezes a gente acha que está oferecendo a melhor solução, mas ele não está feliz, né? Dentro do que ele deseja para a vida dele, até para a uhum, função dele, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser escutado, né? Então, a nossa sensibilidade para poder se conectar com esse sentir e essa demanda real. E você falou no início da live, eu acabei não falando sobre qual é o melhor profissional, né? E sem nenhuma ah, dúvida, é o sim. fisioterapeuta. Porque se a inserção de um dispositivo auxiliar é para a marcha, quem é o profissional que Uhum, entende mais de movimento? Somos nós, fisioterapeutas, né? Claro que não é restrito, né? Eu acredito que triagem qualquer profissional pode fazer, um médico sim. pode indicar, um enfermeiro pode indicar, qualquer outra pessoa familiar pode indicar, mas que realmente tenha a condição de entender se aquele instrumento otimiza o desempenho ou não do movimento, somos nós, fisioterapeutas, né? Sim, perfeitamente. Somos nós que vamos, além disso tudo, treinar junto com ele, né? De que forma que ele vai utilizar.
Ai, sim, que delícia, né? É sempre muito bom, assim, bater um papo com você, trocar informações, ideias. Ó, a Flavinha tá falando aqui, ó, linda live. Quando eu crescer, quero ser igual a Hum. vocês. Flavinha, mais querida, que tá no MLV. Terminou a especialização em geronto recentemente. Parabéns, Flavinha. Muito feliz de tê-la na nossa grande família, né? Que eu já tenho falado. A Paula, Cíntia querida, sempre tão brilhante, parabéns. Ai, sou fã, vou falar mais uma vez que eu sou fã. Amo te ter aqui, é muito, muito bom. Gente, se vocês tiverem qualquer questionamento, acho que esse é o momento, viu? A gente está caminhando aqui para o finalzinho, então, se quiserem comentar qualquer assunto, se vocês quiserem fazer qualquer colocação ou pergunta, digam agora ou a gente vai caminhando para o final mesmo, ó. A Thali tá falando aqui, a Thaliene, eu adoro esse tema, parabéns, Larissa e Cíntia, vocês são incríveis, obrigada, viu? A Obrigada, Flavinha falando, pessoal. falando que ela terminou a especialização mesmo, né? Fiquei muito feliz de ver lá no perfil dela. Ela é sócia da Ana Maria, assim, Ah, sim, lá da Geronto claro. Care, na Sim, aham. Paraíba. Ah, que legal. Uma É muito querida. legal. A internet é maravilhosa. A gente se conecta É, mesmo, né? Com pessoas de muito verdade, especiais. aham, com Que certeza. bom. Lari, é um prazer poder contribuir, né, pro seu perfil, pro seu curso, né? Que a gente tem lá uma aula especial sobre análise de marcha, que eu tenho a Sim. honra de dizer, porque é um prazer poder estar lá também. E para falar de dispositivos, realmente é um tema que gera muitas dúvidas, então é um Aham. prazer enorme poder contribuir com um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do que eu sei, do que eu já estudei. E compartilhar com você é um prazer. Eu me coloco à disposição de todas as pessoas que precisarem, né, de alguma forma, de dúvidas. Eu converso com muita gente que me coloca à disposição e também para disponibilizar o material pelo qual eu me baseio, né, os artigos, etc. Vocês me mandem uma mensagem que eu encaminho o material também. Aproveitem, ó, quem não acompanha a Cintia, acho que é aqui em cima que deve aparecer para vocês, coloca nessa setinha para baixo, que vai aparecer o perfil da Cia, é só colocar lá e colocar para acompanhar. E, na verdade, quem se interessar também para ver o belo trabalho que a Cia está desenvolvendo na empresa dela, vão lá no @VitalidadeBH, é isso? Acertei? Obrigada, Lari, exatamente. Vão lá, acompanhem, familiares, pessoal, todo mundo que for da região, indiquem, porque é um serviço de excelência e referência em BH, com toda a certeza. Obrigada por ter Obrigada, colocado aqui no Lari. comentário, sim. E é isso, gente. Muito obrigada. A Flavinha só fez um último comentário, né? Que a paciente dela usa uma bengala mais alta, ela já tentou mudar, mas a paciente não se adaptou e aí ela preferiu deixar desse jeito mesmo. Ok. É bem isso que a gente comentou aqui, né? Às vezes, acho que só pra gente fechar, né? Não vai sair exatamente como tá nos livros, nos artigos, que tem que ser nessa altura, naquela altura e por aí vai. E tá tudo É, bem. Se o paciente ele tá sendo funcional, né? E se ele já tá adaptado, a gente tem que levar muitas coisas em consideração. Mas se a marcha dele tá fluida, né? Ele tá seguro e tudo mais, tudo bem a gente sair um pouco do que é a o regra, né? padrão. O padrão, É né? verdade. É isso, gente. Olha, amanhã a gente tem mais uma live, vai ser às 8 horas da noite, junto com a Fernanda Freitas, lá do Sul. Thali mandou um outro comentário, vamos lá. Pra gente fechar, olha. Não deu tempo de comentar, meu maior desafio na prática é lidar com pacientes que já têm um dispositivo de estimação. Quando eu chego até ele, por vezes a necessidade é para outro dispositivo. Acho que casa Normal. muito com o que a gente comentou, né? De a gente. Até da minha paciente, né? Que eu bem pontuei. Da paciente com doença de Parkinson, enfim, que já tem a bengala e tal. Mas é difícil mesmo, né? Todas essas questões, mas a gente precisa insistir. Acho que é bem isso. Claro, Insistir, é, dividir. desculpa te interromper. Não, fica tranquila. Eu acho que assim, é importante que a gente tenha sensibilidade para entender o que é negociável ou não para o Sim, paciente. perfeito. A gente sugere uma vez, ou quem sabe, né? Acho que uma sugestão para os fisioterapeutas com esse apego com determinados itens, né? É perguntar mesmo, quem sabe? Quem sabe é melhor? Vamos experimentar? Não como uma Uhum, imposição, mas como uma sugestão, né? E sim. aí, mais uma vez, deixar com que ele decida,
né? Para com que Uhum. ele seja responsável, levando pós e contra, porque essa conversa só vai ser possível com o paciente com cognitivo preservado, né? Se isso é negociável ou não. Sim, Então, vale a nossa sensibilidade de entender esse campo de até onde a gente pode de fato intervir ou não. Isso vale para tapetes dentro de casa, sim. itens né, de estimação, mas que favorecem a quedas, por exemplo. Enfim, isso precisa ser sugestionado, porém nunca imposto. A gente precisa respeitar Sim. nossos pacientes e as familiares. E a grande questão é de que forma, já que é uma estimação, né, e já que não é negociável, de que forma eu posso transformar isso em mais seguro? Aí a gente pensar também em alternativas, né? E se a Uhum. gente não tiver como transformar isso de uma forma mais segura, é simplesmente aceitar que é um fato e a gente não tem muito o que fazer. Basicamente é isso, né? Sim, obrigada mais uma Obrigada a vez. você. Obrigada a todo mundo que acompanhou aqui ao vivo, quem for assistir a gravação. Eu vou te colocar, assim que terminar, como colaboradora. Aí aparece no seu perfil também, que agora é uma novidade do Instagram, né? Que eu achei super Ótimo. legal. E é isso, a semana ainda está acontecendo com muitas lives, então amanhã tem mais uma live para falar sobre a prevenção de quedas em grupo, que eu acho que vai ser um tema bem legal. A Fernanda, como eu estava falando, ela tem uma empresa também lá no Sul. Amanhã eu vou saber das novidades, faz um tempo que eu não falo com ela. Então, acho que ela estava em uma outra empresa também. Eu não sei se ela continua só com o consultório dela, o centro-dia dela, ou tem mais um outro lugar agora que ela está fazendo parte. Mas ela desenvolve um trabalho bem legal em grupo. No sábado, a gente vai conversar de manhã com a Ilana Pinheiro sobre a questão dos olhos e a relação com as quedas. Segunda tem mais outra live e terça também. Então, segunda vai ser com a Gil Ferreira e na terça com a Deia Souza. Então, para a gente finalizar toda essa semana. E vou dar só um recadinho, assim, que está rolando treinamento de prevenção de quedas na prática também. Então, esse ano, essa edição, na verdade, porque eu já fiz esse treinamento em janeiro, foi ao vivo. Então, todos os treinamentos que eu faço geralmente são ao vivo. Mas como eu estava fazendo muitas lives, né? A louca aqui, né, que vos fala, marcou live todos os dias. Então eu deixei para o treinamento ele ser gravado. Então eu estou liberando as aulas por e-mail. Quem tiver interesse é só entrar no link que está na minha bio, se inscrever que você recebe todas essas aulas lá por e-mail. Já foi liberada a aula 1 ontem, a aula 2 está sendo liberada agora. Eu tive um probleminha técnico aqui, não consegui liberar de manhã. Então eu deixei para ser liberado logo que a gente terminasse a live, para ninguém se distrair e ir lá assistir a aula. E amanhã vai ser liberada a aula 3. Tá certo? Então é isso, me coloco Boa à sorte, disposição. Lari. Obrigada. Quem tiver qualquer dúvida, pode ir lá, cutucar a Si também, mandar mensagem. E é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez, Si. Um ótimo final de dia aí para você. E é isso, Obrigada, obrigada pela Lari. parceria. Obrigada sempre. Um beijo grande. Boa sorte, Obrigada. muito Outra sucesso. para você. Obrigadão. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.